Fala galera, eu sou o Gustavo e hoje finalmente a gente vai falar sobre o episódio musical de Riverdale. Finalmente, depois desse hiatus que a gente teve, saiu um episódio de Riverdale e não foi qualquer episódio, Brasil. Foi um episódio musical que foi perfeito. Bom, pra quem não sabe, toda temporada tem um episódio musical, né? A gente começou na segunda temporada com Carrie a Estranha, depois foi pra Heathers na terceira temporada, e esse ano o musical escolhido foi Hedwig and the Angry Inch. Em uma tradução livre ficaria Hedwig e o Centímetro Furioso, mas que aqui no Brasil o nome foi mudado pra Hedwig, Rock, Amor e Traição. Hedwig é um musical dos anos 60 que conta a história do Hansel, que morava em Berlim e que sonhava ser uma estrela do rock dos Estados Unidos. E aí ele conhece um americano que promete levar ele para os Estados Unidos, mas para isso ele precisa ser uma mulher. Então ele faz uma cirurgia de mudança de gênero e a partir daí nasce a Hedwig. Então esse musical ele fala sobre temas muito polêmicos, ele fala sobre desconstrução. A Hedwig ela é uma personagem que tudo na vida dela vai ser mais difícil, não só pelo fato dela ser uma personagem trans, mas porque alguém roubou as músicas dela e tá vivendo esse sonho de ser uma estrela do rock. Então ela passa o musical tentando provar pro mundo inteiro que aquelas músicas são dela. Então acaba sendo um musical bem polêmico. Esse episódio foi muito bom porque além dele explorar mais os personagens que não apareciam tanto, como o Kevin e o nosso casal Shone, ele foi um episódio musical que já bate tudo, porque os episódios musicais são maravilhosos. E foi um episódio que voltou a falar das fitas, né? Que era uma coisa que a gente tava vendo no começo da temporada, mas que ficou aí meio apagada por conta da falsa morte do Jug e tudo que aconteceu. Mas a gente vai falar disso mais tarde, vamos focar agora na história do episódio. It's not appropriate for students. What if we all performed songs from Hedwig? Consider this a peaceful protest. Esse episódio é diferente dos outros episódios musicais porque o Mr. Honey proíbe o musical daquele ano por conta de tudo que aconteceu nos outros anos com os musicais, e aí eles decidem fazer um show de variedades, que é o famoso show de talentos. Então o objetivo daquele ano é cada um fazer uma performance, e aí o Kevin decide cantar uma música de Hedwig e o Mr. Honey logo proíbe porque ele fala que esse musical não é um musical próprio para o ambiente escolar. E aí o Kevin, cansado de ser sempre o bonzinho e sempre seguir as regras, decide junto com o Fang se rebelar, e aí ele faz uma performance de Hedwig, se não a melhor performance. Porque o Kevin, gente, ele é um personagem muito bom, ele fica sumido às vezes, mas ele sempre tá lá, e esse episódio foi meio que centrado nele, ele cantou muita música, ele apareceu várias vezes, então foi tecnicamente o episódio do Kevin. E aí ele canta Tear Me Down, que é uma música que fala exatamente disso, das pessoas tentarem silenciar, das pessoas tentarem derrubar a Hedwig. E esse é outro ponto que eu deixei aqui pra gente conversar, porque esse musical, ele é um musical que entrou na vida dos personagens. Eles não cantaram as músicas porque simplesmente estava no musical, mas porque fazia parte do contexto deles. E eu acho que essa pegada de fazer um show de variedades ajudou muito nesse sentido de cantar pelo contexto, né, pelo que tá acontecendo naquele momento. Então a gente tem uma cena Bart que a gente vai conversar mais tarde, que é exatamente isso, a música encaixou perfeito naquilo que eles estavam sentindo naquele momento. Com essa performance do Kevin, o Mr. Honey acaba banindo ele do show de variedades na frente de todo mundo, e isso faz com que todo mundo apareça no dia seguinte vestido de Hedwig, e essa cena pra mim é maravilhosa. Porque tá literalmente todo mundo vestido de Hedwig, e isso faz com que o Mr. Honey acabe cancelando o show de variedades. Mas isso não impede eles de fazer o show em outro lugar, então eles transferem as apresentações pro Labonowi. O Mr. Honey é um personagem que tá se mostrando firme, né, eu não sei até quando, mas ele tá batendo de frente com a Cheryl, cancelou o musical, agora cancelou o show de variedades. Então assim, se ele conhecesse bem Riverdale, conhecesse bem os alunos de Riverdale High, ele ia ficar mais espertinho, né? Eu achei esse episódio bem icônico, com várias cenas bem icônicas, né? Então a gente tem o Kevin e as meninas na festa do pijama, a Cheryl e a Tony cantando Sugar Daddy pro Mr. Honey no Pops, mas a gente tem aí uma cena bem marcante, que é a nossa cena Bart. Então depois dos quatro, né, a Verônica com o Art e a Beth com o Jug terem uma briga feia, a Beth vai buscar o Art pra conversar com ele. E a gente sabe que rolou um negócio quando eles estavam fingindo estar apaixonados um pelo outro, que eles tinham que dar mão, eles tinham que dar uns beijinhos, então a gente sabe que uma chama cresceu dali, e esse episódio provou pra gente que isso era verdade. Os dois começam a cantar Origin of Love, que fala sobre a criação do amor, e aí no calor do momento eles dão um maior beijo, tipo um beijo que o Art tem que tirar a guitarra da frente, então não foi um beijinho qualquer. E assim, eu sei que foi errado, que eles não deveriam ter feito isso, mas essa cena foi tão
tão boa. Eu shippo Vart, eu shippo Shone, eu shippo Bughead, eu shippo Kevin com Fangs, eu shippo Bart, então assim, eu amei essa cena. Mas quem vocês shippam? Deixa aqui nos comentários. E dá pra perceber que fica aquele clima depois, né? O Jug vai pra casa da Beth, a Verônica vai pra casa do Art e os dois ficam se sentindo um lixo porque eles vão lá pra pedir desculpa pela briga. E fica o maior climão na apresentação deles, né? Os The Arts, que aliás foi uma ótima referência aos quadrinhos, porque pra quem não sabe, nas HQs eles têm uma banda que chama The Arts e a logo que tá na bateria do Jughead é a mesma logo que tá nos quadrinhos, então assim, em esse episódio eles arrasaram nas referências. Mas mesmo assim, fica um clima pesado, a Beth fica olhando pro Art toda hora, o Art fica lá suando frio, e o Jug, a Vi e o Kevin estão lá de boa, sem desconfiar de nada. E aí tem uma cena que a Beth vai cantar com a Verônica e dá pra perceber que a Beth fica se sentindo mal, sabe? Mas eu acredito que Bart vai longe nessa temporada. Mas antes de falar das fitas, já se inscreve no canal, deixa aqui o que vocês acharam do episódio musical e já deixa o seu like. Já fizeram isso? Então vamos falar das fitas. As fitas já era uma coisa que a gente estava vendo no começo da temporada, mas que ficou aí meio apagada por conta da falsa morte do Jug e toda aquela investigação com o pessoal de Stonewall, mas que voltou com tudo nesse episódio. E aí no final o Jug recebe uma fita que seria uma encenação da morte dele, com pessoas usando máscaras dele e da Beth fazendo outra referência aos quadrinhos. Na fita, a pessoa que tá com a máscara da Beth pega uma pedra e bate várias vezes na cabeça da outra pessoa que tá com a máscara do Jug. E aí surgiram várias teorias em relação a isso, porque as únicas pessoas que sabem do que aconteceu são os pais deles, o Charles, que a gente já sabe que não dá pra confiar, e o pessoal de Stonewall. Eu acho que não foi uma encenação, acho que foi uma execução, porque a pessoa que tá com a máscara do Jug, ela tá com muito medo, e as pedradas que ela leva, porque foram mais de uma, são muito fortes, então eu acredito que alguém morreu, mas é aquela coisa, né? Sem corpo, sem provas. Mas uma coisa que me deixa pensando nisso tudo é que a única pessoa que a gente viu gravando com fitas foi o Brett, então pode ser uma execução do Brett, ou pode ter alguma coisa a ver com o pessoal de Stonewall, ou pode ter a ver alguma coisa com Charles, né? Então esses dois personagens me deixaram meio assim, porque a gente acha que o caso de Stonewall foi resolvido, mas não sei. E o Charles tá se mostrando bem misterioso, né? Principalmente depois daquela cena com o T, que eu perdi total confiança nele. Mas eu quero saber de vocês quais são as suas teorias pra essas fitas. Então é isso, essa foi a análise de hoje. Riverdale é uma série que eu gosto muito de conversar, então comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos de Riverdale. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente poder conversar e teorizar juntos sobre Riverdale. Vai lá no meu Instagram falando que vocês querem mais vídeos de Riverdale, porque aí eu venho aqui e falo mais sobre Riverdale. E lembrando que nessa semana do dia 22 não vai ter episódio novo, o próximo episódio tá previsto pro dia 29 de abril, que é na outra semana, então não nessa, a outra semana tem episódio inédito de Riverdale na Warner. E eles estão fazendo isso, né, de deixar um espaço entre um episódio e outro, porque foi anunciado que a quarta temporada de Riverdale vai terminar com 19 episódios. Isso é uma coisa que a gente já tava prevendo, né, eu falei sobre isso no vídeo sobre os impactos do coronavírus no mundo geek, e é uma coisa muito triste, porque esse episódio musical foi o episódio 17, o próximo episódio do dia 29 vai ser o episódio 18, e aí depois já acaba a quarta temporada com o episódio 19, então eles estão dando esse tempo entre um episódio e outro pra quarta temporada poder terminar aí mais ou menos no meio de maio, que é onde as outras temporadas terminam, pra eles conseguirem retomar aí e começarem a gravar a quinta temporada. Já foi divulgado que a quinta temporada vai começar com os episódios 20, 21 e 22, que eles estavam planejando para a quarta temporada, mas mesmo assim a gente perdeu aí 3 episódios. Então é isso, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e comentar suas teorias sobre Riverdale pra gente poder conversar junto. E tchau, até o próximo vídeo.